Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ciclo de conferências promovido pelo IPEP. Nesse ciclo de conferências, a gente vai trabalhar o texto 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, né? E teremos alguns convidados. Entre esses convidados, está conosco hoje a Flávia Ripoli Martins. A Flávia é psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, autora da dissertação Lesbianidade e Homossexualidade nas Atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, Contribuições à Historiografia da Psicanálise e organizadora do índice temático da revista Percurso. Bom, Flávia, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, Francisco. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a você e ao IPEP e parabenizo vocês também pela realização de mais esse ciclo de leituras da psicanálise, agora falando dos 3 ensaios. Bom, o texto de Freud, de 1905, né, os 3 ensaios, é um texto que até hoje causa rebuliço na sociedade como um todo, não só no campo entre os psicanalistas, digamos assim, mas na sociedade como um todo. Queria te ouvir um pouco em que contexto nasce esse texto, com quem que o Freud está dialogando, qual o impacto ali para aquela comunidade de psicanalistas e mesmo dos médicos de Viena do final do século XIX, começo do século XX. Como é que foi tudo isso, do seu ponto de vista? Bom, vamos falar um pouco, então, desse contexto onde vai despontar o texto dos 3 ensaios, em 1905. Vou, na minha fala, focar mais no primeiro dos 3 ensaios, onde acho que é interessante situar com quem Freud estava falando, do que ele estava falando, para poder entender o que é, então, o que vai ser a noção de sexualidade para a psicanálise e no que ela vai vir contribuir com um contexto maior onde Freud estava inserido em Viena no começo do século XX. Bom, falando um pouquinho só dos 3 ensaios, bem brevemente, os 3 ensaios são, então, um texto publicado por Freud em 1905 e um texto que vai sair em um ano que vai ser bem importante para o percurso freudiano e para a história da psicanálise nascente, em razão da publicação de 3 livros importantes, que vai ser o 3 ensaios, o livro do Xiste e o Caso Dora. O Caso Dora, redigido a maior parte em 1901, mas finalizado e publicado no finalzinho de 1905. E esses textos, então, em conjunto, somado à interpretação dos sonhos e a psicopatologia cotidiana, da vida cotidiana, a psicopatologia da vida cotidiana, vão, então, consolidar algumas investigações começadas pelo Freud no fim do século XIX, fechando um pouco o que o Renato Mezan vai chamar, com uma expressão que eu acho bastante interessante, de primeiro sistema de psicanálise, que vai ser uma primeira articulação coerente e fundamentada entre metapsicologia, teoria da técnica, psicopatologia e teoria do desenvolvimento, onde vai figurar algumas das noções centrais para a psicanálise, lógico, em uma primeira formulação, que vai ser depois reformulada, acrescida, modificada, mas onde já vão figurar noções, então, como inconsciente, sexualidade, pulsão, objeto, etc. Só para situar como chegamos até aqui, bem brevemente, em termos da teoria freudiana, em 1900, Freud vai publicar a interpretação dos sonhos, e pensando aí um pouco que 2 teses centrais bastante importantes desse texto vão ser que os sonhos são a via régia de acesso ao inconsciente e que os sonhos são a realização do desejo inconsciente, aí ainda falando da primeira tópica freudiana, o que vai restar como tema de investigação a partir de então vai ser a questão do inconsciente e tudo que está aí articulado a essa noção. E entre vários temas que vão
demandar mais exploração a partir da interpretação dos sonhos. Um deles, que é o que eu estou pensando aqui, vai ser o caráter erótico dos pensamentos latentes dos sonhos e o que isso teria, em que isso se relacionaria com as neuroses, nas quais a sexualidade ocupava um lugar central. Quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, ele já tinha alguma noção, já tinha uma importante noção, na verdade, do lugar que a sexualidade teria nas neuroses. Isso data de um período ainda anterior, da última década do século XIX, quando Freud começa a pensar e se dá conta que há um fator causal importante nas neuroses, que é, então, a sexualidade. Freud vai discutir bastante esse tema com Fliess. Fliess é um interlocutor do Freud importante nessa última década do século XIX. Só que, até 1896, quando Freud ainda estava pensando na teoria da sedução, a histeria, enquanto aquilo em que Freud estava pensando na teoria da sedução, vai ser pensada como resultado dos efeitos traumáticos de uma sedução sexual na primeira infância, o que coloca a sexualidade e a sexualidade infantil como um fator latente que pode vir à luz com efeitos desastrosos pela intervenção do adulto. Ou seja, o adulto seduz a criança e isso vai ter efeitos patológicos importantes. Em 1897, então, Freud vai abandonar a teoria da sedução, vai dizer aquela frase famosa que ele escreve para o Fliess, que é "não acredito mais na minha neurótica", e pouco depois vai descobrir o complexo de Édipo na sua análise, o que também está transmitido, está registrado nas cartas dele com o Fliess. E, a partir de então, vai começar a reconhecer que as noções sexuais normalmente estão presentes nas crianças. As noções sexuais estão presentes nas crianças desde a mais tenra idade, sem necessidade de estimulação externa, ou seja, sem necessariamente necessidade da sedução. E com essa descoberta, a teoria sexual vai começar a se amarrar, a se complexificar, mas vai levar ainda um tempinho até Freud poder publicar essas descobertas, que vão aparecer só em 1905, então, com os 3 ensaios, de uma maneira mais organizada, mais completa, em termos de texto. Só aí, por curiosidade, inclusive, falando mais um pouquinho da correspondência aí do Freud com o Fliess, em 11 de outubro de 1899, Freud já escreve para o Fliess dizendo que é provável que a teoria da sexualidade seja a sucessora imediata dos livros dos sonhos, costurando um pouco aí o que há entre esses 2 textos, e acho que uma das coisas importantes que há entre esses 2 textos é a noção de que a teoria da sexualidade está diretamente relacionada à teoria do inconsciente. O que vai um pouco ajudar a gente a entender o que é a teoria da sexualidade freudiana se diferencia também do contexto da época em que Freud estava escrevendo. Bom, esse texto vai ser, enfim, publicado em 1905. Acho importante dizer só rapidinho que os 3 ensaios têm várias versões, ele foi sendo acrescido conforme Freud foi desenvolvendo a psicanálise. A última foi publicada em 1925, e Freud vai fazer no texto, então, uma exposição lógica dos argumentos. Ele vai acrescendo considerações, ponderações, teses, de forma a poder tecer bases para o que ele está falando. Ou seja, não é uma organização cronológica da descoberta dele, como se ele tivesse descoberto uma coisa atrás da outra. E é um pouco por isso que, na minha fala, também eu vou seguir um pouco o curso do primeiro ensaio, porque acho que o curso do primeiro ensaio vai dando o tom do que Freud está querendo falar. Passando, então, para o primeiro ensaio, logo no comecinho, no primeiro parágrafo, Freud vai fazer um tributo a alguns autores, vai nomear alguns autores que são interlocutores com quem ele está falando nos 3 ensaios. E quem são esses autores? Eu não vou nomeá-los agora. Vou falar de alguns deles, não de todos também, porque são muitos. Mas são autores da medicina psiquiátrica enquanto tradição da psiquiatria que, na época, falava da sexualidade.
E trazendo esses autores, então, Freud vai falar sobre o que ele chama de opiniões recorrentes sobre o instinto sexual. Estou usando o termo aqui instinto mesmo, depois eu volto nesse assunto. Mas ele vai dizer, então, que essas opiniões, essa opinião popular sobre o instinto sexual é que ele seria ausente na infância, despertaria na puberdade ligado ao processo de maturação, se revelaria na atração que um sexo exerce sobre o outro e teria como meta a união sexual ou ações no caminho para essa união sexual enquanto ato sexual, heterossexual, coito. E logo, então, no comecinho dos 3 ensaios, de partida, Freud vai discordar dessas concepções da opinião popular, ainda não dizendo muito porquê ou no quê, mas ele vai discordar, chamando esse de um quadro infiel da realidade, e acho que vou nomear aqui o que eu penso que são 3 pontos-chave que ele vai discordar, que vai ser a época de surgimento da sexualidade, a natureza exclusivamente heterossexual e a limitação à genitalidade. E, posto isso, então, como elementos chaves que vão ser desmontados no curso do primeiro ensaio, e dos outros 2 também, acho que no curso do texto inteiro, Freud apresenta aí, logo nesse comecinho do texto, também 2 noções que vão ser chave para pensar do que ele está falando, o que vai ser, então, a sexualidade e a pulsão sexual para a psicanálise. São essas a noção, então, de objeto sexual, enquanto pessoa de quem vem atração sexual, ou seja, quem me atrai, quem é o objeto de satisfação da pulsão, e a meta sexual enquanto ato que leva à satisfação da pulsão, ou seja, como essa pulsão vai se satisfazer, por que via, de que forma. Acho que é importante dizer, e aí eu quis marcar isso quando eu falei que quando Freud está falando da opinião popular, eu decidi falar, ele está falando de um instinto sexual, que nesse comecinho do texto, Freud está trazendo o que vai ser uma dimensão da sexualidade pensada pela psiquiatria, que vai frisar uma dimensão biológica do comportamento humano. Só que, nos 3 ensaios, o que o Freud vai desconstruir é justamente essa ideia de que há uma dimensão puramente biológica no comportamento humano, na sexualidade humana, e por isso acho que é importante frisar que eu prefiro o termo pulsão para falar do que Freud está falando, então, enquanto noção-chave para construir essa noção da sexualidade que não é biológica, que é uma sexualidade relacionada ao inconsciente e entre todas as outras construções que é as que eu quero apresentar a partir daqui. Então, eu vou usar o termo pulsão justamente para conseguir fazer uma diferença entre o contexto do qual Freud está falando, com o qual ele está falando, e o que ele está propondo enquanto psicanálise, teoria psicanalítica, e porque a pulsão é uma noção que vai amparar a concepção freudiana de sexualidade e se diferenciar do instinto. A pulsão, então, tem, como eu já disse, uma meta, que é suprimir... Desculpa. A pulsão vai ter, então, vai ser um conceito limite entre o psíquico e o somático, e vai ter uma fonte, enquanto lugar que surge a excitação ou a tensão, geralmente uma fonte corporal, uma meta, que, como eu já disse, é a forma de suprimir esse estado de tensão, e vai fazer isso por meio de um objeto. Só para dizer de uma forma bem resumidinha do que a gente está falando quando a gente está falando de pulsão. E a pulsão é, então, uma noção central para falar de sexualidade em psicanálise, no que ela vai se diferir da opinião popular, porque a sexualidade para a psicanálise vai ser diferente do sexo, diferente da genitalidade e, resumindo bastante, vai falar de toda a forma que se tem de obter prazer. Para a gente poder entender um pouco, então, com quem Freud estava falando, qual é a importância do que ele estava falando no início do século XX, acho que é importante voltar um pouquinho aí para poder contar uma história que ajuda a gente a entender
com quem ele estava dialogando e principalmente porque o que Freud vai falar sobre a sexualidade é importante, é inovador, no sentido de que acho que é importante esclarecer uma certa tradição do contar, assim, que diz que o que é inovador é Freud falar da sexualidade. Acho que o que é inovador não é falar da sexualidade, porque disso já se falava, era um assunto que estava em polvorosa na época que Freud vai escrever. Mas o que é importante é a forma como vai ser falada da sexualidade a partir da psicanálise, enquanto algo que não é orgânico, que não está em suas formas mais escandalosas, ligados só às pessoas neuróticas ou aos doentes mentais ou aos perversos, mas algo que, na verdade, vai ser universal e relacionado ao inconsciente, enquanto tese de descentramento aí do sujeito, né? Bom, então, voltando bastante no tempo, só para a gente entender como é que a gente chega até aqui, queria voltar aí para o início do século XIX na Europa. Estou falando da Europa, lógico, porque é onde Freud está escrevendo, é o contexto em que ele vive, mas especialmente Viena, lógico. Mas o início do século XIX vai ser importante, acho que em dois contextos diferentes, dois territórios diferentes que vão convergir num falar sobre a sexualidade que antecede a psicanálise, com o qual Freud está, então, dialogando de forma importante. Primeiro é o contexto francês, porque no início do século, no finalzinho do século XVIII, comecinho do XIX, vai acontecer a Revolução Francesa e o movimento iluminista, e nesse momento a liberdade individual vai ser investida enquanto valor para a sociedade ocidental burguesa. Nesse momento, então, até aqui, e alguns séculos para trás, a Igreja vai punir as sexualidades ditas sexualidades dissidentes, considerando elas pecado, e a burguesia, então, vai passar a defender a liberdade individual e, particularmente, a liberdade sexual como forma de oposição à Igreja. Provocando uma pergunta que é, mais ou menos assim, se o Estado deveria ou não interferir na vida privada. Em 1810, ou seja, já depois da Revolução Francesa, a França vai promulgar um código penal, que é o Código Penal do Império Francês, e vai modificar radicalmente as legislações sobre os costumes, laicizando todas as práticas da sexualidade, exceto adultério pela questão de transmissão de propriedade, desde que exercidas em ambientes privados entre adultos. Até aqui, até as conquistas de poder da burguesia, a burguesia vai ter, então, a Igreja como inimiga. Mas, tomando o poder, conquistando as liberdades de exercer os prazeres dentro do ambiente privado e de forma consentida, e não tendo mais necessidade de se opor à Igreja, porque já havia conquistado algo do que se buscava, a liberdade sexual enquanto estratégia política vai começar a se desgastar, se começar a perder força, e o que vai sobrar, então, vai ser a moral puritana e um certo fascínio despertado pelas práticas sexuais consideradas mais aberrantes ou escandalosas. A dita dupla moral que existia, então, na época de Freud. Né? Acho que é importante falar que existe uma dupla moral da qual se fala muito e é mais ou menos essa. Dentro de casa, tudo bem. Fora de casa, é escandaloso. Não, mas é fascinante, impressionante. E aí, nesse contexto, então, a criminologia e a psiquiatria vão assumir uma tarefa de distinguir, mais ou menos, quem eram os ditos criminosos, ou seja, pessoas que tinham condutas sexuais escandalosas, tentando compreender o que levava tentando compreender o que levava um indivíduo a agir contra a lei, mesmo ciente da punição, e separar, então, quem eram os bons perversos, ou seja, aqueles que poderiam atingir um alto grau de civilização, aí vão entrar justamente os homossexuais, e aqueles que eram considerados perigosos e não eram considerados passíveis de recuperação. A questão primeira posta nesse contexto, então, é uma distinção entre norma e patologia. Ou seja, responder uma pergunta aí do que é normal
e o que é patológico. Um segundo contexto importante, e aí até geograficamente mais próximo de onde estava o Freud, é o contexto alemão, onde o processo vai desenrolar de uma forma um pouquinho diferente, porque até 1871, quando o Império Alemão vai ser unificado, os estados alemães tinham legislações próprias sobre a sexualidade. Alguns seguiam, então, a legislação francesa de 1810, e outros seguiam uma legislação da Prússia, que criminalizava diversas práticas sexuais, entre as quais, e com destaque para a sodomia, que é o ato sexual de penetração anal, ou seja, basicamente a legislação criminalizava a homossexualidade. Em 1871, a Alemanha é então unificada e começa-se a se pensar uma legislação única válida para todo o território, o que vai levar à criminalização de muitas práticas sexuais, inclusive, então, a sodomia, que vai se tornar objeto de um parágrafo do Código Penal, que é o parágrafo 175, que criminalizava, então, dizendo de uma forma mais simples, a homossexualidade masculina, né? Enquanto ato, acho que é importante isso. Mas, enfim. Nessa época, então, que a legislação começa a ser pensada, em que começa a se pensar uma legislação única para todo o território, começa um debate importante aí sobre essa legislação, não somente do ponto de vista sexual, um debate mais amplo, que vai adentrar também essa questão sexual, mas não só, é um debate que ultrapassa isso, porque a legislação que estava sendo pensada para a Alemanha se amparava, então, no direito romano, ou seja, na ideia de que a lei teria uma neutralidade social e política, o que não agradava muito a burguesia liberal e a classe média reformista, que queriam uma rápida modernização da Alemanha, ou seja, fazer da Alemanha uma grande potência mundial, e achavam mais interessante, então, uma legislação mais adaptável, mais maleável. E pensando, então, nessa legislação que seria mais adaptável, menos neutra, supostamente neutra sempre, né? O que vai começar a ser pensado, então, entre várias coisas que estão sendo pensadas, não só isso, é claro, o que acontecia que haviam sujeitos, cidadãos considerados desviantes e, então, tirados de seus direitos mais básicos. Quem eram e o que acontecia com esses cidadãos e, então, como dizer que essas pessoas eram, sim, cidadãos e deveriam usufruir dos direitos de todos. De partida, do ponto de vista da sexualidade, esse debate vai fazer uma entrada pela questão da homossexualidade, pela questão do parágrafo 175, porque já nessa época havia uma ideia, e essa ideia está no texto do Freud, dos 3 ensaios, e em outros textos do Freud também, de que entre as práticas aberrantes da sexualidade, a homossexualidade seria a mais civilizada delas. Ou seja, aquela que faria uma marca só no ponto de vista das práticas e atos sexuais, ou seja, com quem esses sujeitos vão se relacionar em termos de objeto, mas não fazia marcas na intelectualidade, então eram os ditos sujeitos de alta civilização, e se fazia, inclusive, compilados importantes de quem eram, então, essas pessoas na tradição histórica, etc., etc. e tal. E essa ideia, ela era importante no contexto, e então vai ter um debate aí que vai entrar pela questão do parágrafo 175. 2 autores que vão fazer esse debate aí é o Karl Ulrich, que era uma pessoa que foi procurador de justiça e que vai ser motivado por uma experiência de violência social e do Estado, porque ele era gay e vai ser um dos primeiros cidadãos europeus a falar sobre esse assunto em público, denunciando categorias que o consideravam criminoso e também doente, mas nesse momento mais criminoso.
Ele vai, então, inventar uma linguagem para falar de si, uma linguagem para falar do desejo, enfim, criando um termo que vai ser o termo uranista, que vai falar de pessoas que não eram, para ele, nem homens nem mulheres, possuiriam um terceiro sexo, sendo fundamentalmente hermafroditas. É a representação daquela imagem da alma de mulher presa no corpo de homem e do homem preso o corpo da alma de mulher presa no corpo de homem, e é isso, vice-versa. E vai falar, então, que essa se tratava de uma natureza que não tinha causa específica, mas que não deveria ser patologizada. E ele publica, então, uma série de trabalhos sobre o tema, mais ou menos entre 1864 e 1879. Os trabalhos dele vão ser seguidos pelos trabalhos de um segundo autor, que vai ser o Carl Kertbany, que tinha uma visão mais legalista, dizendo que o Estado não deveria intervir na vida privada da população, e que é importante porque ele vai criar o termo homossexual, que aparece pela primeira vez numa carta escrita para o Ush, de 6 de maio de 1868, e que vai ser, então, contraposto por ele ao termo heterossexual de uma certa forma, como se usa até hoje, mesmo sendo uma nomenclatura já centenária. E nesse contexto, então, de debate sobre as legislações, de debate sobre o tal do parágrafo 175 do Código Penal, a medicina vai se aproximar da problemática da homossexualidade e, então, da problemática também das perversões, dedicando-se a estudá-las, a pensar se elas eram passíveis de punição ou se eram doenças, ou seja, modalidades de acesso ao gozo consideradas aberrantes, mas não patológicas, sendo dignas de tolerância. Isso é uma pergunta. Aqui também isso é colocado como uma pergunta. Se eram doenças, se eram crimes, o que fazia delas cada uma dessas coisas. Acho que isso é importante. E em 1905, então, quando Freud vai escrever os 3 ensaios, esse debate estava totalmente em polvorosa, e a homossexualidade, que é o primeiro tema do primeiro capítulo dos 3, a homossexualidade, que é o primeiro tema do primeiro ensaio dos 3 ensaios, já era considerada uma doença em grande parte desse contexto, embora ainda fosse criminalizada, tanto na Alemanha, o parágrafo 175 vai ser revogado em 1994, ou seja, 100 anos depois, quanto no Império Austríaco, onde tinha só uma diferença aí do contexto alemão, Império Austríaco onde estava Freud, porque Freud estava em Viena, né, na Áustria, que é que a legislação da Áustria criminalizava também as relações lésbicas. Isso não acontecia na Alemanha, e o parágrafo austríaco também vai ser revogado só em 1971. Flávia, você acha que na cabeça do Freud tem um motivo específico pelo qual ele começa a abordar pelo tema da homossexualidade? Acho que tem, sim, um motivo específico, porque o Freud começa a falar do tema pela questão da homossexualidade para começar a construir uma ideia de que haveria uma variabilidade nesses sujeitos falados sobre a psiquiatria e que, na verdade, o que ele vai demonstrar a partir dessa variabilidade e de uma certa desconstrução das teses que eram consideradas auge em termos de ciência da época, ele vai desconstruir essas teses para mostrar que 2 coisas importantes, que a primeira é que não dá para dizer se os sujeitos nascem homossexual ou se tornam homossexuais, porque não dá para saber se as experiências infantis que fariam alguns lembrar desse desejo desde a infância e outros não, são porque não se lembra de fato ou porque se recalcou essa lembrança. Então, não dá para garantir isso, que era uma das teses. E a segunda ideia importante que ele vai chegar a partir da problemática
da homossexualidade vai ser, então, que, posto que não dá para saber se é inato ou adquirido, não dá para dizer também que o objeto nasce ligado à pulsão, que há uma relação direta e não desgrudável entre um e outro, porque, na verdade, o que ele vai fazer é que é só uma relação de solda, vai ser construída, vai ser ligada, mas de forma nenhuma nasce com o objeto ligado, com a pulsão ligada a um objeto específico, determinado, no caso aqui, heterossexual, é o que ele está falando, né? E, posto isso, então, se coloca uma série de outras problemáticas, porque vai se pensar que, então, há um processo de desenvolvimento da pulsão. E aí, nesse processo de desenvolvimento, vai ter um monte de outra coisa dentro do ponto de vista do Freud. Acho que isso é bem central na entrada que ele vai fazer pela questão da homossexualidade, e depois vai se desdobrar em outras perguntas que também vão colocar a questão da homossexualidade como objeto de estudo da psicanálise a partir de outros pontos de vista mais para frente na obra freudiana. Acho que é importante dizer só que nem sempre é uma questão de maniqueísta, do tipo, existiam psiquiatras maus que falavam coisas ruins, Freud vai falar coisas mais interessantes. Na verdade, eu estou tentando fazer uma diferença com esse contexto geral, para a gente pensar, então, o que vai ser a sexualidade para Freud, mas, na verdade, existem muitas penetrações desse contexto na obra freudiana, sim, em diversas nuances, em diversas formas, algumas mais interessantes, outras menos, algumas mais patologizantes, outras menos, mas assim, existe essa interlocução contribui, sim, com o desenvolvimento da psicanálise. Então, acho que é importante esclarecer desde já que aqui eu estou focando mais numa diferença que vai explicar um pouco o que a noção de sexualidade para Freud vai fazer um giro no contexto em que ele estava escrevendo, um giro importante no que se pensava, mas, na verdade, não é tudo flores e maravilhoso. Assim, acho que tem muitas questões também de produto dessa interlocução, porque Freud, os primeiros psicanalistas, etc., estavam imersos em um contexto histórico e isso faz inscrições, é claro. Mas, basicamente, é por isso que Freud vai entrar na discussão, penso eu, a partir da problemática da homossexualidade e falando, então, que há uma variabilidade. Há uma variabilidade nesses sujeitos e não se pode reduzi-los em algumas descrições. Não dá para dizer quem ele deseja exatamente, como descobre esse desejo, o que pensa sobre isso, porque há uma singularidade, né? Acho que essa ideia também é bastante importante. Só para esclarecer aí, Freud está usando o termo inversão. Às vezes eu acabei mantendo ele só para ser mais fiel ao texto, mas esse termo é logicamente problemático. Ele é uma nomenclatura da época que Freud vai usar mais na obra dele até 1908. Mais ou menos em 1908, quando Freud escreve sobre as teorias sexuais infantis, ele vai começar a usar o termo homossexualidade, ele não abandona totalmente o termo inversão. Estou falando aqui dos termos traduzidos, é lógico, né? Mas o termo homossexualidade vai se tornar mais importante. Isso tem a ver com uma certa construção que o Freud vai fazendo sobre essa questão, não como uma inversão propriamente, né? Mas esse é um tema que está mais para frente e acho que é para outra hora, assim. Mas, basicamente, então, o Freud vai se dedicar aí, então, a refutar essas teses mais difundidas sobre a homossexualidade na época que ele estava escrevendo, ou seja, as teses que a psiquiatria, nesse contexto em que a psiquiatria vai começar a falar das perversões, vai isolar, então, o instinto sexual, atrelar ele a condições biológicas
e analisar ele, pensando, então, o que causaria essas perversões, o que são elas e o que fazer com elas. Acho que essas eram as perguntas, de uma forma simplificada, além de o que é normal, o que é patológico, essa é central. E Freud vai, então, se dedicar a uma espécie de uma desmontada nessas teses aí na aberturinha do primeiro ensaio, e para chegar, então, numa certa desconstrução dessa relação entre pulsão e objeto. Bem resumidamente, Freud vai fazer 3 críticas. Uma é ao uso indiscriminado do diagnóstico de degeneração. O diagnóstico de degeneração é fruto de uma teoria que vai chamar a teoria da degeneração, que vai ser formulada por um psiquiatra que vai se chamar Morel, e que em 1857 vai escrever um livro chamado Tratado das Doenças Mentais, e apoiado na teoria da hereditariedade, que era uma outra teoria que estava no auge, aí nessa segunda metade do século XIX, e que dizia basicamente que uma doença pode provocar nos descendentes algo do mesmo tipo ou qualquer outra espécie de desvio, ou seja, que anomalias constatadas nos ascendentes são transmitidas aos descendentes e anomalias percebidas nos descendentes podem ser remetidas à história dos ascendentes de uma pessoa. E essa é a teoria da hereditariedade, bem resumidamente. E a teoria da degeneração vai, então, colocar que qualquer desvio no comportamento pode ser reportado em estado de anomalia definitivo ou hereditário, e que essa hereditariedade não é só biológica, mas moral e comportamental. Em 1885, um outro autor, que é o Valentin Magnan, quem o Freud, na verdade, cita diretamente, e que é um herdeiro importante da tradição da teoria da degeneração, vai escrever uma anatomofisiopatologia das perversões, pensando em classificá-las em 4 categorias, de acordo com a forma, mais ou menos, que se decifra os estímulos sexuais. E o que o Freud está pensando aí é justamente que essas categorias não são precisas, elas não dizem muito sobre esse grande grupo de pessoas no qual há uma variabilidade que só aumentava, porque quanto mais haviam descrições clínicas, mais se percebia a diversidade de pessoas dentro de um grupo que tentava se manter como um grupo homogêneo de pessoas. E Freud vai criticar esse esquema classificatório, então, dizendo que não necessariamente há uma relação, constata-se nesse grupo de pessoas consideradas homossexuais desvios sérios da norma, outras doenças mentais correlatas ou ao funcionamento intelectual prejudicado, que é justamente aquilo que eu estava dizendo de se pensar que eram sujeitos, então, com uma alta intelectualidade, que teriam este desvio pontual. A segunda crítica vai ser, então, ao caráter inato da inversão. E o estudo das perversões, como eu disse, tinha essa pergunta, né? O que é inato, o que é adquirido, como é que surge, etc. e tal. E o que o Freud vai dizer aqui sumariamente que, bom, essa teoria, que é a teoria inato adquirida, é insuficiente. Autores importantes no contexto dessa teoria, que eu acho que cabe destacar em termos de nome, então, entre quem Freud está dialogando nesse texto, é o Krafft-Ebing, é um médico alemão, trabalhou muito tempo em hospitais psiquiátricos e foi também professor da Universidade de Viena desde 1889. Vai ter uma pequena relação ali com Freud, na época do Freud entrar na Universidade de Viena, mas aí está fora do assunto. E que publica em 1886 uma obra que vai chamar Psicopatias Sexuais. É uma obra que foi reeditada, acrescentada, ela é enorme em sua versão final, e que é um marco nos estudos sobre a sexualidade do ponto de vista da psiquiatria,
porque é um manual dedicado prioritariamente a médicos e juristas. Ele é escrito em latim, o que prova que ele não era muito dedicado ao público geral, que não falava latim, né? E que é uma coletânea de casos sobre diversas perversões, que vai apresentar, então, exemplos clínicos, e cabe dizer que esses exemplos clínicos eram predominantemente extraídos de autobiografias e de exames clínicos corporais, e agrupar eles, então, por similaridade. Ou seja, parece, em termos de sintoma, vamos botar num grupo aqui com um nome em latim, que não é só dele, existia na época, era o out, botar nomes em latim. E pensando, então, um pouco se essas perversões eram inatas, ou seja, anomalias hereditárias, ou adquiridas, ou seja, frutos do meio, e procurando no corpo características que denunciassem essa perversão. E um outro autor importante vai ser o Havelock Ellis, que também faz uma investigação ampla sobre a sexualidade em uma coletânea de muitos volumes que chama Studies in the Psychology of Sex, né, estudos da psicologia do sexo, e que vai fazer uma discussão importante sobre vários temas, pensando mais ou menos essas mesmas coisas. Inclusive isso, se as perversões são inatas, são adquiridas, o que as causas, quais são as teorias que discutem, e então o que são os bons perversos, ou seja, aqueles em que a perversão é uma doença, uma fatalidade, e quem são os maus perversos, ou seja, aqueles que teriam uma certa loucura moral e que caberia então a psicologia, caberia então a psiquiatria higienista dar um jeito ali, né, confinar nos hospitais psiquiátricos, predominantemente. E Freud, então, questiona essas teorias, questiona também a teoria do hermafroditismo psíquico, que é essa que vai tentar correlacionar um hermafroditismo anatômico constatável com um hermafroditismo psíquico, ou seja, constatável em formas de pensar, formas de se comportar, gestos, todo tipo de forma de ser, vamos dizer assim, que não era considerada normal, e Freud vai criticar, então, essas 4 colocações, ou seja, a teoria da degeneração, a teoria inata adquirida, a teoria da degeneração, a teoria inata, a teoria adquirida e o hermafroditismo psíquico, a dizer justamente, então, que não dá para saber o que é inato e o que é adquirido, porque há experiências sexuais que são recalcadas e inacessíveis à memória consciente, e porque também a ligação entre pulsão e objeto não é exatamente da forma como pensava-se até então. E aí que Freud chega a uma conclusão que é muito central no primeiro ensaio, do meu ponto de vista, que é a conclusão, então, de que a relação entre a pulsão e o objeto é concebida como mais estreita do que ela é de fato. E aí, então, que eu volto ao que eu respondi da sua pergunta, Francisco, que é que eu acho que uma das funções da discussão sobre homossexualidade, logo na abertura desse texto, a partir da ideia, então, de desvios no objeto sexual, que como chama essa primeira parte do texto, é chegar na conclusão de que entre a pulsão e o objeto só tem uma soldagem, ou seja, a pulsão não vai trazer o objeto colado nela. Nem quando esse objeto é heterossexual, ou seja, está dentro da norma, nem quando esse objeto não é. O que leva Freud, então, à conclusão de que é provável que a pulsão sexual seja de início independente do objeto e talvez não deva sua origem sequer aos atrativos dele. Ou seja, nem é o que o objeto tem de especial que vai fazer ele se ligar à pulsão propriamente. Essa é uma conclusão central, então, porque se desmonta essa noção de que a pulsão nasce ligada ao objeto, de que a pulsão tem uma natureza heterossexual, e também vai remeter à ideia de que tem um desenvolvimento, então, um processo de desenvolvimento da libido. Isso é discutido mais no segundo e no terceiro ensaio, que vão ser tema das falas da Nini e do Vitor, então eu não vou entrar muito,
mas acho que a ideia de colocar que tem um processo de desenvolvimento, então, porque sinapse clicada não tem o que acontecer, tá lá, pronto, o negócio tá meio resolvido. Você desmonta isso, você tem que explicar como é que se chega. E aí também tem a pergunta sobre a escolha de objeto, que inclusive em 1905 estava como uma interrogação, um pouco assim. Não se responde muito o que acontece. E Freud, então, vai passar para falar dos desvios relativos à meta sexual, ou seja, a forma como a pulsão se satisfaz, né? Retomando, então, a ideia de que a meta sexual normal seria a união dos genitais na copulação, que leva à resolução da tensão e à satisfação. E ele vai dizer, assim, logo na lata, no comecinho dessa parte do texto, que é importante lembrar que há relações intermediárias com o objeto sexual que, se desenvolvidas, podem levar à perversão, mas que, na verdade, estão sempre presentes, mesmo em sujeitos que estão dentro dessa dita meta sexual normal, e que são consideradas, então, metas sexuais provisórias, mas que trazem prazer e aumentam, sim, a excitação. Sendo esses os exemplos que ele traz, os atos de tocar, de beijar e de olhar o objeto como centrais. Assim. E colocado isso, então, colocado que, na verdade, muitos dos elementos que dizem que levam às perversões estão presentes, mesmo na ausência das perversões em sua forma manifesta, ele vai se dedicar, então, a pensar aí quais são as características das perversões que, ao mesmo tempo, as definem, mas permitem relacionar elas, as perversões, com a vida sexual normal. É mais ou menos assim também ele vai entrar nessa segunda questão, que é mais propriamente a das perversões. Ele faz um pouco uma distinção aí, homossexualidade e perversões nesse momento. Então, é por isso também que ele vai entrar na questão das perversões, pensando, então, o que há de comum aí, né? Muito mais do que o que há de aberrante. Acho que tem uma espécie de uma inversão na lógica da pergunta. Não é o que há de super desviante e aberrante, a pergunta dele, na verdade, é o que há de comum a todos. E, então, ele vai dividir em duas características esse grande grupo das perversões, e a primeira vai ser as perversões definidas pelas extensões anatômicas, ou seja, pelo uso de outras regiões corporais que não o genital para obter satisfação. E vão ser essas regiões, então, a boca e o ânus, as que ele vai nomear aqui no texto como fundamentais, para dizer que essas regiões corporais têm um caráter erógeno, sim, e, na verdade, vão ser abandonados, ele está colocando aqui, pelo nojo, enquanto uma das forças que provocam a limitação da meta sexual, ou seja, vão cerceando elas. Ele vai colocar depois a vergonha como uma outra força importante ao lado do nojo, nos 3 ensaios, um pouquinho mais para frente do texto. Então, aqui acho que é importante frisar nojo e vergonha. E o que Freud está sinalizando aqui já é para o conceito de zona erógena, que vai ganhar uma centralidade maior também no segundo ensaio, mas que aqui está sendo já olhado ainda um pouco pela lente das perversões. E ainda falando sobre extensões anatômicas, então, além dessa primeira constatação de que há partes do corpo que têm caráter erógeno e que são abandonadas por processos de desenvolvimento, e não porque nunca ocorreram, nunca foram importantes, sei lá. E ele vai falar também, vai mencionar também o fetichismo enquanto substituição do objeto por outro que tem relação com esse primeiro e que fixa ou substitui a meta sexual normal. Ele está colocando aqui em contraposição, né? E o segundo grupo de características das perversões que Freud vai mencionar vai ser aquelas onde ocorre uma fixação da meta sexual provisória. Freud está sempre falando de fixação, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que é isso mais para frente, mas basicamente é uma parada aí no meio do que ele concebia como um processo de desenvolvimento.
e uma parada que, para ele, vai ter um caráter patológico. Acho que isso é importante nesse momento do texto. Quer dizer, nesse momento do texto, não, acho que em todos os momentos, mas nos 3 ensaios ele frisa que a fixação tem um caráter patológico. E a fixação das metas, então, sexuais, no caso das perversões, vai ser, o que ele vai falar aqui vai ser, então, dos pares voyeurismo, exibicionismo e sadismo-masoquismo. Mas o que ele está dizendo é que essas metas sexuais provisórias podem produzir, na verdade, podem não, essas metas sexuais provisórias produzem prazer e excitação. Isso é muito importante. E que nas perversões, elas então se fixariam em algum desses atos preparatórios, mas que esses atos preparatórios, nomeando eles atos preparatórios para satisfação, não são só algo aberrante, de novo esse termo, usando o termo aí do título do ensaio. E aí aqui Freud vai pontuar mais uma coisa, que é que a atividade e a passividade, que ele vai falar a partir da ideia do sadismo e do masoquismo, que estariam então relacionados a essa dimensão, são características importantes e gerais da vida sexual, fundamentalmente porque esse par de opostos vai estar relacionado também a um outro par de opostos, que é o masculino e feminino, que, por sua vez, é central na tese da bissexualidade. A tese da bissexualidade, que eu falei lá para trás, foi introduzida na psicanálise pelo Fliess, mas o Fliess... Duas coisas, né? Primeiro, o Fliess tinha uma noção biológica da sexualidade, da bissexualidade, era uma tese biológica para o Fliess. E segundo, era uma noção já presente na literatura psiquiátrica, na literatura filosófica do final do século XIX, mas para o Freud, a noção de bissexualidade vai ser uma das noções centrais dentro desse panorama maior da sexualidade, e ao lado dos conceitos de pulsão e libido, e vai ser uma tese sumariamente psicológica, não é mais uma tese biológica, uma tese psicológica, uma tese que vai falar do psiquismo, e que vai dizer que todo sujeito possuiria uma disposição psíquica inconsciente, simultaneamente feminina e masculina, que estaria implicada no conflito para assumir o próprio sexo e na escolha de objeto. Estou resumindo bastante, assim, é só para dizer que essa também é uma noção importante, embora essa seja uma noção delicada de discutir dentro da obra do Freud, porque ela cai em muitas indefinições, e em definições que também têm relação com uma própria dificuldade de precisar o que é esse masculino e feminino, enquanto um conceito que pode ser visto de vários pontos. Para o Freud, ele vai ser fundamentalmente um conceito psíquico, mas, mesmo assim, digno de muitos debates. Eu só estou falando muito resumido o que é, porque acho que é uma noção importante aí para falar de sexualidade em Freud. E então, faladas das perversões aí, Freud vai fazer algumas observações gerais sobre essas perversões, criticando a ideia de que as perversões eram sempre, invariavelmente, sintomas de doença ou de degeneração, porque, na verdade, as tais das extensões são e estão, na maioria das vezes, presentes também nas pessoas sãs. Ou seja, resumindo, em nenhum indivíduo estaria ausente um certo ingrediente perverso na meta sexual, e não se pode supor necessariamente que os ditos perversos são sempre doentes mentais, porque a patologia vai estar para o Freud, então, como eu disse, só na fixação da meta, e não na existência em si desse ingrediente perverso na sexualidade. Acho que é importante dizer que, pela concepção psiquiátrica, o que se pensava era uma coisa meio assim, onde teria normalidade e perversão e um gap, assim, um buraco de desvio que os diferenciava. E o que o Freud vai estar fazendo aqui é colocando tudo isso numa mesma linha onde as pessoas podem estar situadas em pontos diferentes, mas que em termos de matéria, em termos de natureza, em termos do que está em jogo aí, são sempre as mesmas coisas.
Então, segundo Freud, a gente poderia pensar que, do ponto de vista das experiências sexuais, podemos ser todos perversos. Sim, sim, exatamente. Que absurdo, Flávia. Como é que ele pode falar uma coisa dessa? Chocante. Ele ousou, foi aí, entendeu? Esse é o ponto que ele ousou. Porque acho que o que ele vai falar é que o que há de inato nas perversões é o fato das perversões. E então, que, na verdade, elas vão estar presentes em todos os sujeitos. Todos os sujeitos têm algo de perverso que vai estar colocado de uma forma ou outra no jogo aí da constituição psíquica, mas que tá aí, não tá fora, lá naquele grupo de pessoas esquisitas que tem que ficar nos asilos, nos hospitais psiquiátricos confinadas. Tá em jogo de forma universal para todos nós. Nós, Freud está falando aí com o grupo com quem ele está discutindo, mas em todos nós. Esse é um argumento bastante importante, porque o que ele vai dizer, então, é que a pulsão sexual tem esse ingrediente perverso sempre, e que, na verdade, o que vai ocorrer ao longo desse processo de desenvolvimento que existe é que algumas forças, como o nojo e a vergonha, vão agir como resistências e limitar essa meta sexual para a normalidade, no caso do que o Freud chama ele também de normalidade. Porque no caso das neuroses e das perversões, isso vai acontecer de outra forma. Freud, nesse texto, está trabalhando basicamente com essa nosografia, né, que é normalidade, perversão e neurose. E ele vai definir o que seria a normalidade, mas basicamente é uma certa adequação à norma da época, né, em termos de meta e objeto da pulsão. E então o que ele vai dizer é que a pulsão sexual não é simples, mas composta de elementos que vão se separar nas perversões e que vão, ao longo do processo de desenvolvimento, se unificar. Aqui Freud está falando, sinalizando já para o conceito de pulsões parciais, que vai ser nomeado um pouco mais para frente do ponto que eu estou aí, do primeiro ensaio. Mas o que ele vai dizer, então, é que no caso das perversões, o que ocorreu é que essas pulsões parciais, que todos nós temos, não se unificaram ou foram redivididas sumariamente. E aí, então, colocado isso, ou seja, colocado que os neuróticos também são perversos, que os neuróticos também têm importantes coisas das perversões, tá tudo falando das mesmas chaves aí, ele vai falar um pouco da neurose para arrematar esse raciocínio, assim, em resumo. E acho que tem uma coisa importante que aparece aí nessa parte que ele vai falar sobre a pulsão sexual nos neuróticos, que é o fato de que a vida sexual dos neuróticos é inconsciente e acessível via método psicanalítico, enquanto o método de escuta do inconsciente via associação livre e atenção flutuante. Ou seja, que a sexualidade tem uma dimensão inconsciente fundamental, ela é relacionada à teoria do inconsciente em psicanálise, e que essa compreensão que Freud vai ter sobre a sexualidade, ele vai tirar, ele não vai brotar com isso do nada, né? Ele vai tirar da escuta dos neuroses, ele vai tirar da escuta dos neuróticos, ou seja, da clínica das neuroses. É a partir da clínica das neuroses que ele vai poder chegar a essa compreensão também sobre as perversões, sobre a normalidade, sobre as neuroses. E a clínica dos neuróticos, então, é a porta. E uma porta importantíssima, não só por quem Freud estava escutando, mas acho que fundamentalmente pelo que ele estava escutando, aonde estava
focada essa escuta, né? O que se escutava e o que Freud escutava era o inconsciente, e isso permite que ele construa, então, toda essa ideia. E isso também é uma coisa inovadora do Freud, porque ele vai escutar a partir de um outro lugar, ele vai escutar uma outra cena, ele vai escutar de outra forma, e isso vai permitir que ele escute também outra coisa, né? E, então, algo que é importante a partir da escuta da clínica das neuroses é que a vida sexual se manifesta também nos sintomas, e os sintomas neuróticos, por sua vez, não nascem só às custas da pulsão sexual normal, mas, na verdade, representam uma expressão convertida, meio que do avesso, também das pulsões perversas, se elas pudessem se manifestar em fantasia ou em ato. Ou seja, que os sintomas derivam também da sexualidade dita anormal. O que vai chegar àquela conclusão, aquela frase famosa que é de que a neurose é o negativo da perversão, no sentido de que ela estaria no negativo, mesmo no verso. E que as aberrações sexuais, então, né, são vistas e observáveis com variações na vida pulsional dos neuróticos, e em quem não faltariam impulsos à inversão ou à fixação de libido em uma pessoa do mesmo sexo. Não faltariam tendências às extensões anatômicas, ou seja, às extensões corporais, como, por exemplo, aqui a boca e o ânus, e não faltariam também pulsões parciais que vão ter uma função central na formação dos sintomas. O que encurta, então, a ponte entre neurose, normalidade e perversão, que, ao dizer que os elementos chocantes, moralmente chocantes das perversões, são, na verdade, comuns a todo mundo. E o que acontece é só que na neurose, a vida sexual vai estar recalcada e retornar a partir da formação sintomática. Na normalidade, as restrições deram certo, a pessoa ficou quadradinha, e nas perversões elas estariam explícitas e seriam chocantes. E o que o Freud vai fazer é, então, dar uma virada no avesso dessa própria dualidade aí, normalidade e patologia, que a psiquiatria tanto se balançava para tentar pensar. Porque ele vai dizer, basicamente, que essa barreira não é da forma como se pensava. Ou é normal, ou é patológico. A patologia está presente sempre. E essas coisas estão todas juntas, estão todas integrando um mesmo universal de todos os sujeitos. Então, acho que é isso. E então, já nesse finzinho dos três ensaios, não, né? Já nesse finzinho do primeiro dos 3 ensaios, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Freud vai fazer uma vinculação aí entre pulsão parcial e zona erógena, enquanto conceitos importantes que vão dizer que qualquer parte do corpo pode se tornar, então, sede de excitação sexual, e que as pulsões parciais funcionam independentemente a princípio, geralmente ligadas a uma zona erógena, ou seja, uma fonte de excitação somática, e vão, então, procurar uma meta, uma forma e um objeto de satisfação. E o que é demonstrado aqui, então, para fechar um pouco essas teses do primeiro ensaio, é que os impulsos perversos são formadores da neurose, o que aumenta o número de pessoas que podem ser consideradas perversas, porque, na verdade, é isso, todos nós somos perversos. O que vai dizer que não adianta ficar falando de perversão dessa forma moralista, conservadora e tal, porque a predisposição às perversões não é uma peculiaridade, não é uma raridade, mas parte da constituição psíquica. E o que há de inato, então, na base das perversões é o próprio fato das perversões, enquanto algo que todo mundo tem em comum, enquanto predisposição, e que vai variar sua intensidade, forma e
força de manifestação, mas que está colocado no jogo do aparelho psíquico. E que, então, só para costurar, essas raízes perversas da sexualidade podem ser evidenciadas nas crianças. Crianças que todos nós fomos um dia. Todos nós tivemos, então, uma sexualidade infantil com raízes perversas. E nos neuróticos também, enquanto aqueles que mantêm ou retornam para esse estado mais infantil da sexualidade. Mas o que vai colocar aí, o que Freud vai dizer aí, então, é que essas manifestações perversas são constatáveis na infância que todo mundo já passou, porque todo mundo já teve infância, todo mundo já foi criança, e que para isso é preciso estudar a sexualidade infantil, o que dá o gancho um pouco para a continuidade do texto no ensaio 2, que vai tratar da sexualidade infantil. Então, acho que só para resumir o que vão ser essas teses importantes do Freud, no primeiro dos 3 ensaios, vão ser, além um pouco de uma primeira passagem pelo conceito de pulsões parciais isonerógenas, que vão ser desenvolvidos e pensados a partir da sexualidade infantil mais para frente no texto, Freud vai desmontar algumas dessas opiniões populares sobre o instinto sexual que ele apresenta de partida no texto nesse primeiro ensaio, e eu vou retomar quais são para a gente entender então como ele desmonta. A primeira ideia é que o instinto sexual se revelaria na atração que um sexo exerce pelo outro e teria como meta a união sexual, o que vai ser refutado pela tese da contingência do objeto, que diz que o objeto não é pré-determinado, que a pulsão não nasce, não surge ligada ao objeto, que ela, na verdade, é de início independente a ele e vai se desenvolver durante a infância, época em que há, então, um processo de desenvolvimento da libido, para, então, em um momento posterior, poder se ligar a um objeto de acordo com processos que vão ocorrer nesse meio tempo. E, então, a tese de que a pulsão e o objeto são só soldados, eles têm uma ligação meio até frágil, vai ser importante porque vai conferir, então, sentido para a própria ideia de que há uma trajetória da libido da infância até a puberdade. A segunda tese importante que vai ser refutada nesse primeiro ensaio é que a pulsão está ausente na infância e surge na puberdade em decorrência do processo de maturação, o que vai ser refutado pela ideia de que há uma sexualidade infantil. Sexualidade infantil essa que se chega pensando um pouco a partir da ótica das perversões, mas que vai ter, ela sim, raízes perversas e que vai também demonstrar que a pulsão é composta por pulsões parciais que se unificam e aí fazem as perversões ocorrer, nesse caso. Ou seja, as perversões vão ser resultado dessa desintegração, mas o que há de aberrante nas perversões é comum a todo o gênero humano, o que é uma conclusão que só é possível a partir da escuta do neurótico, enquanto aqueles em que a vida sexual retorna à consciência a partir dos sintomas que Freud estava escutando. Mas é possível escutar isso nos neuróticos porque as predisposições às perversões são uma predisposição da pulsão, o que vai quebrar, então, essa barreira entre normalidade e patologia, enquanto uma barreira de natureza ou um desvio, para dizer que ela é só uma questão de grau, o que vai somar um pouco ao que era pensado na interpretação dos sonhos, na psicopatologia da vida cotidiana, enquanto elementos que dizem do universal do sujeito, que estão presentes no psiquismo de todos, independentemente de estarem falando de uma patologia específica ou de uma pessoa normal, sem nada muito escandaloso. Ou seja,
agora finalizando mesmo, a sexualidade para o Freud vai ser diferente de sexo, diferente de genitalidade, diferente de orientação sexual, diferente de biologia, porque ela vai ser toda a forma de obter prazer e os conflitos, os desejos, os sintomas vão ser eles também sexuais. O que significa dizer que a sexualidade em Freud é pulsional, ela é infantil e ela é perverso polimorfa. Ela é pulsional porque as pulsões circulam e buscam satisfação. Ela é infantil porque as crianças são sexuadas e as tendências perversas estão presentes na infância, mas perseveram. Ela é perversa porque não se filia à reprodução e não tem objeto pré-estabelecido. E ela é polimorfa porque diferentes partes do corpo podem podem servir de fonte de prazer. E acho que isso só é possível de se pensar, então, a partir do que a psicanálise está escutando, por ela ser um dispositivo que se diferencia do dispositivo médico e do dispositivo jurídico, e por ela propor uma escuta, que é fundamentalmente derivada da premissa de fale tudo que vier à sua cabeça sem restrições, que vai permitir que os desejos marginais, os desejos perversos, os desejos homossexuais venham à luz e possam ser falados e também possam ser, então, escutados, o que provoca esse giro importante, então, no discurso da sexologia, no que se pensava até Freud sobre a sexualidade, ao colocar, então, que ela é universal, ela é relacionada ao inconsciente e que ela é, então, infantil, pulsional, perverso, polimorfa. Acho que é isso que eu pensei em falar. Flávia, eu gostei muito da sua exposição. Eu quero te agradecer pela gentileza, pela clareza de trazer essas ideias, que me parece, assim, elas fizeram muito barulho à época, mas que eu acho que ainda hoje faz muito barulho, né? Poder imaginar só esse primeiro ensaio. É claro que metodologicamente o Freud pensa com rigor os 3 ensaios, mas só esse primeiro ensaio ele já dá faz um rebuliço ali na época e hoje, sem sombra de dúvidas, né? Pela uma certa onda de conservadorismo que está não só em algumas religiões, mas em lugares que não propriamente são religiosos, mas que sustentam essa forma de pensar conservadora e preconceituosa, né? Então, o Freud ainda causa, pela sua exposição, como a gente pôde acompanhar aqui, ainda causa muita dor de cabeça para muita gente. Para muita gente, inclusive para todos nós, né? Porque mesmo não sendo conservadores, quem não se acha conservador, em determinados pontos, e ali a clínica nos ensina isso, são conservadores sim, e que isso causa também rebuliço e que causa barulho, causa ruído, causa incômodo. Então, grosso modo, o Freud ainda incomoda. Ainda incomoda, muito. Flávia, muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua exposição e espero que a gente possa se ver mais vezes, que você possa participar de mais eventos aqui conosco no IPEP. Obrigada, Francisco. Obrigada ao IPEP aí pelo convite e, mais uma vez, parabenizo vocês pelo trabalho, não só nesse ciclo de conferências, mas por todo o trabalho que vocês têm feito aí para pensar a psicanálise, que é muito importante. Obrigada. Obrigadão. Pessoal, então, nos vemos nos próximos ciclos, nas próximas conferências. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.